Fala, meu confrade. Hoje nós vamos gravar mais um episódio aí. Hoje nós vamos falar sobre o Deep State brasileiro. O que você tem a me dizer aí, meu confrade? Bom, como Alain Soral, um sociólogo francês, já denuncia o Deep State do mundo, da França, dos Estados Unidos, inclusive ele já nos alertou, tem algumas transcrições, traduções que eu fiz de algumas falas dele para o meu blog Conservadores Antiliberais. E nesses diversos vídeos do Alain Soral que a gente encontra pela internet, nós iremos encontrar alguns onde ele fala que a elite mundial e as elites nacionais também, o Deep State, está completamente ligado ao satanismo e à pedofilia. Aqui neste canal já falamos do Jeffrey Epstein, né, que é o Deep State lá dos Estados Unidos, o establishment lá dos Estados Unidos. Sempre a elite envolvida com alguma coisa oculta, né? Sempre envolvida com algum ocultismo, né, e com algumas práticas sexuais pecaminosas, né, que não são, digamos, saudáveis, né, são proibidas. Então, nessa última semana ficou conhecido aí uma figura que não era tão conhecida, que é o senhor Wassef, que é o ex-advogado, agora ele já é ex-advogado da família Bolsonaro, mas que era advogado até semana passada, que ficou conhecido por abrigar o Queiroz. Acharam o Queiroz lá na casa dele, inclusive esse advogado do Bolsonaro, o Assef, tinha dito numa entrevista para Andréia Sadi que não sabia onde estava o Queiroz, e acharam o Queiroz na casa dele. E tem mais. Ele estava escondendo, então. Como que foi arquitetado isso? Tem uma lei que polícia não pode invadir escritório de advocacia, só que na casa dele tinha uma placa como se fosse um escritório de advocacia. Que já sabia que ele poderia porque sabia que a polícia poderia bater lá, né? E com a placa. E foi o que aconteceu. Aconteceu em Atibaia, no interior de São Paulo, o ex-assessor Fabrício Queiroz, e virou um escândalo nacional. Só que tem alguns escândalos que não foram divulgados, que eu acho até maior do que esse escândalo de ter achado o Queiroz, porque não é o foco aqui. Isso daí a própria mídia mainstream já fala todos os dias. Mas que em 1992, esse advogado do Bolsonaro, o senhor Wassef, teve a prisão decretada. Isso ocorreu por conta do desaparecimento de Leandro Bossi, numa cidade do Paraná que se chama Guaratuba. Né? E Leandro, naquela época, era uma criança, tinha 8 anos de idade. Né? E o Wassef, naquela época, estava hospedado no Hotel Vila Real, local de trabalho da mãe do Leandro. E o senhor Wassef, ele acompanhava um grupo denominado Luz, que significa Lineamento Universal Superior, que era uma seita na qual ele pertencia naquele período. E é uma seita macabra. De sacrifício, né? De sacrifício, de rituais, pelo menos é o que foi apontado pela polícia nas investigações daquele período. Tanto que ele teve a sua prisão decretada, foi chamado para dar depoimento. E os investigadores chegaram até essa seita que ele pertencia, com base no depoimento de 3 pessoas que já estavam presas por conta do desaparecimento dessa criança. E Evandro Ramos é outra vítima, outra criança que desapareceu. Eu estou acompanhando o texto aqui porque é muita informação sobre esses assuntos, confrades. É muita informação mesmo. Né? Então, ele era suspeito de ter sequestrado essa criança, né? E declararam também que Evandro Ramos, que é outra criança, foi sequestrada e entregue a uma mulher estrangeira. A mulher, a princípio, foi identificada como Valentina de Andrade. E ela era tida como uma mentora e era próxima ao Wassef. Já que estávamos falando da cidade de Guaratuba, é importante lembrar que nessa mesma cidade tem uma praça em homenagem ao ex-ditador paraguaio, o Stroessner, onde ele passava férias no litoral do Paraná. Ia para casas de amigos, né? E lá tem, inclusive, conforme eu já disse aqui, uma praça em homenagem a esse ditador. Um ditador pró-americano que destruiu o Paraguai, transformou o Paraguai no que a gente conhece hoje, essa imagem de país das falcatruas. Inclusive envolveu as Forças Armadas em tráfico de drogas. Ele foi acusado de ser pedófilo. Foi acusado de diversos crimes, além de tortura, censura, eleições fraudadas, conforme eu já disse, tráfico de drogas entre ele e as Forças Armadas,
Ou seja, ele usava as Forças Armadas para praticar tráfico de drogas. E também é importante lembrar que o nosso presidente atual, Jair Bolsonaro, prestou homenagem a esse ditador pedófilo, narcotraficante, ditador pró-americanista. Será que ele sabia de tudo isso? Do passado desse... Muito provavelmente é uma informação pública. Não podemos achar que um presidente do Brasil seja tão ingênuo a esse ponto. A menos que queira passar um pano. Que o pessoal gosta de passar um pano aí pro mito, né? Que o mito veio para resgatar o conservadorismo, quando na verdade o advogado dele era metido com seitas macabras. Mas o advogado é do filho dele ou é da família Bolsonaro? É tanto do senhor Jair Bolsonaro quanto era do Flávio Bolsonaro. Agora o advogado se afastou do caso, mas era advogado tanto do Jair quanto do senhor Flávio. Porque ele se afastou então, porque aí a imagem já não fica mais associada. Desassocia-se a imagem, então cada um segue no seu caminho. Para a imprensa não ficar... Daqui a pouco vão falar que só tinham relações profissionais, quando na verdade todos nós sabemos que... Tomava café na padaria, só isso, né? As relações não eram somente profissionais, ali tinha uma relação de amizade, até porque você vai abrigar um ex-assessor do seu cliente, que é um cliente, na sua casa. E o assessor do cliente dele está enrolado com a justiça, né? E o assessor do cliente dele é um assessor muito conhecido no cenário nacional. É um sujeito aí que tem ligações com várias falcatruas, e não só políticas de rachadinha. Tem ligações com milícia, né? Tem ligações com práticas que não são honestas e que um advogado decente não se envolveria. E a gente pode achar a fonte disso tudo que eu estou falando, por exemplo, no Gazeta do Povo, no Poder 360, na Folha de São Paulo, que são as fontes que eu utilizei para gravar este vídeo aqui. São fontes já comprovadas, né? E essa Valentina Andrade, que eu acabei de citar aqui anteriormente, que entregaram a criança para ela também foi investigada no caso dos meninos de Altamira, né? Uma série de mutilações e assassinatos de jovens de 4 a 15 anos, e os crimes ocorreram entre 1989 até 1993, no estado do Pará e do Maranhão, e ela foi absolvida em 2003. Porque em 2003 um tal mecânico assumiu toda a culpa, né? Um mecânico, vou até ler o nome do sujeito aqui, Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, assumiu a autoria dos homicídios e responde pela morte de 42 meninos, e ele foi condenado a mais de 300 anos de prisão. Mas várias pessoas dessas regiões onde sumiram as crianças, onde ocorreram esses crimes, falam que esse mecânico não tinha nada a ver, ou suspeitam, será que foi ele mesmo? Né? Será que ele não foi jogado aí para assumir toda essa bronca sozinho? Passar um pano de novo. Né? E os verdadeiros culpados estão soltos até hoje. E os desaparecimentos das crianças que eu citei, que é o senhor Leandro Bossi e Evandro Ramos, esses casos de Guaratuba, no Paraná ainda, não foram solucionados. Mas os casos lá de Altamira, das mutilações e dos assassinatos, atribuíram a este mecânico. Enquanto que a senhora Valentina de Andrade continua solta, o senhor Acef, que era um dito membro dessa seita luz, continua solto até advogando, só que pode ir preso por outros crimes, né? Que ele está se enrolando aí, depois de 20 anos, mais de 20 anos, ele se envolveu em outros crimes aí, mas aí já envolvendo a alta patente do Estado brasileiro, presidente, senador, filho do presidente, né? Ex-assessor. Então, quero ler uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, que dava a entender que esta seita também era envolvida com tráfico de órgãos. A matéria da Folha de São Paulo diz o seguinte: a versão de que os crimes ocorriam em rituais satânicos não convenceu os moradores de Altamira. No passado, devido à insatisfação popular, falando que não tinha nada a ver com os rituais satânicos, o Ministério da Justiça entrou no caso e, após 4 meses de investigação da Polícia Federal, elaborou, em outubro de 93, um relatório paralelo. O documento, que ficou inconclusivo, apontava para crimes que estariam ligados a seitas satânicas ou tráfico de órgãos, o que é muito mais grave, e nós sabemos que todo Deep State, principalmente americano, é envolvido com diversas práticas
de tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, tráfico de drogas. Tráfico de mulheres, prostituição, Boa parte criança. daquele dinheiro que circula em Wall Street é dinheiro sujo, que é lavado inclusive por bancos, e nós iremos gravar um vídeo falando de como grandes bancos estão metidos na lavagem de grandes fortunas para que esse dinheiro se torne legal e fica sendo agente de especulação lá no em Wall mercado Street. financeiro, Aí nós pensamos que um tal sujeito rico que aparece com um terno de 10 mil dólares, com uma mulher, acompanhado de uma mulher bonita, é somente um grande investidor que compreendeu o mercado financeiro e que nunca teve informação É os magos do sistema financeiro. De tempos em tempos aparece, né? Só que por trás, na hora que você vai investigar, existem muitas e muitas coisas que eles ocultam. Sim, e o engraçado é que um governo que se diz cristão, mas o presidente tem foto na maçonaria. Se diz cristão, mas o advogado dele já foi metido com seita satânica. Se diz cristão, mas o principal conselheiro, que é o senhor Olavo de Carvalho, que reside na Virgínia, foi metido com seita também no passado, inclusive foi denunciado publicamente pela sua própria filha. O que é escandaloso. Onde a própria filha dele também já falou que o Olavo de Carvalho, que é o pai dela, já fez vista grossa para abusos sexuais que ela sofria. Ela contava e o pai dela não fazia nada. Isso daí são palavras da boca dela que vocês podem achar aí na própria rede social dela ou inclusive na grande imprensa para onde ela concedeu a entrevista. Então, vocês que ficam acreditando no Messias, no Salvador, que vai vir para restaurar os valores morais da pátria, pode esquecer. Porque o papel do anticristo, para quem lê um pouco, vai compreender que o anticristo não vai chegar falando que é o anticristo, promovendo o satanismo, nada. Pelo contrário, ele vai se disfarçado de cordeiro, vai se infiltrar na sua igreja, vai se infiltrar na sua casa, vai ter a sua confiança. O demônio é o pai da mentira. Então, deixem de compreender política com suas emoções e passem a compreender política com as suas razões. Nós não podemos continuar acreditando que uma pessoa metida com tantos escândalos e outros escândalos que vão ficando para trás e a gente não vai lembrando. Por exemplo, aquele avião presidencial com 39 quilos de cocaína que foi preso na Espanha. Ninguém fala mais disso. Né? Porque a imprensa não divulga que o advogado foi metido com seitas satânicas, foi convidado não, né? Foi conduzido a dar depoimentos, teve sua prisão decretada nos anos 90, e o motivo por que essa prisão foi decretada, da mesma maneira que não divulgaram aqui no Brasil o porquê o Epstein foi preso, foi morto, você só consegue achar essas informações na internet. Então, é muito difícil confiar na grande imprensa, ao mesmo tempo que a grande imprensa passa um pano para o Deep State a partir do momento que eles praticam a sua agenda econômica. Veja que quando a Globo vai criticar o Bolsonaro, ela não critica quando se trata da agenda econômica. Ao contrário, o Sadenberg aparece lá falando o Paulo Guedes está avançando nas reformas que são necessárias para o Brasil voltar a crescer. Não, e as reformas é do consenso de Washington, é a mesma coisa, a roda gigante é a mesma, né? O Paulo Guedes, que é um economista chicaguista, ele segue a risco o consenso de Washington. Só que o próprio formulador do consenso de Washington fala que isso daí já não funciona mais, né? Só que o Paulo Guedes ele parou de ler os manuais mofados de economia lá nos anos 80. Então ele continua com essa ideia de que o investimento privado que vai trazer a solução para a crise do Brasil, enquanto o mundo inteiro está fazendo investimento público. Em épocas de crise, os próprios manuais de economia, para quem lê o básico, sabe que você tem que investir mais do que você arrecada. Até porque durante a crise a arrecadação cai. E como a gente tem a lei do teto, a gente vai investir cada vez menos, porque a nossa inflação está cada vez mais baixa e a gente corre o risco de ter deflação, conforme alguns economistas já apontaram, como, por exemplo, o czar da economia durante o regime militar, que é o senhor Delfim Neto. Ele aponta para o risco de deflação, só que o teto de gastos ele é ajustado de acordo com a inflação. Então, se a gente tiver deflação, a inflação cair, o investimento vai cair. E se a gente tiver deflação, eu pergunto aqui para o Paulo Guedes, a gente vai ter um desinvestimento nos setores principais, segurança, educação, saúde. Esse governo tá igual um trem desgovernado, não tá não, confrade? É um trem desgovernado.
Aí falam que é o Trump brasileiro. Aí é aquilo ali, é o maquinista conduzindo o trem desgovernado e quem tá no vagão. Bêbado ainda. Salve-se quem puder. Salve-se quem puder. A população brasileira está à deriva com um governo incompetente, metido com vários escândalos. A corrupção continuou. A diferença é que o Brasil cresceu ano passado 1,1% ou 1,2%. Isso na época da Dilma era considerado PIBinho. Agora é considerado crescimento econômico. Por quê? Porque estão privatizando as nossas principais empresas. Não estão privatizando a Petrobras, o prédio da Petrobras que fica fixado no Rio de Janeiro, mas estão privatizando todas as subsidiárias, que é onde está a maior riqueza da Petrobras. Aquele escritório onde está registrado o CNPJ não significa nada, o que significa são as subsidiárias, mas aí é assunto para um outro vídeo. Estamos juntos, não se esqueçam de se inscrever no canal.